Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é Nilson do canal DRM. Muito boa tarde, um prazer imenso estar com você. Ufa! Enfim, estamos aqui para falar com vocês hoje, né? Foi um dia corrido, não deu para me postar esse vídeo de manhã, mas eu estou aqui à tarde. Quero agradecer a audiência, a grande audiência de vocês. Obrigado por vocês estarem aí, obrigado por vocês nos prestigiarem. E o canal DRM está sim crescendo em cima de informações, em cima de mais informações, tentando de alguma forma mostrar para as pessoas o caminho da verdade, né? Porque o caminho ele é estreito, o caminho da verdade, sabe? A verdade é algo muito estreito. Eu queria começar esse vídeo agradecendo aí os mototáxis, os motoboy aí do shopping na Barra da Tijuca que estão se inscrevendo no nosso canal. Um abraço, Marcelo. Marcelo, meu amigo que mora aqui próximo à minha casa, um abraço para todos vocês. Aos meus amigos todos, Duarte, o meu amigo Emanuel, alô Emanuel, ao meu amigo também Leonardo, o bombeiro. Gente, são pessoas que eu amo de coração. Kécio também, um grande amigo. Se fosse falar aqui, nós vamos indo. A Fátima, que está sempre falando comigo todos os dias. Ô Fátima, um prazer, obrigado por você estar conosco. E aí nós temos aí o Leonardo, temos o Dene do canal Levando a Promessa, temos o Davi, temos também o nosso amigo Ramon. Hoje eu quero pedir desculpa ao público, que mais uma vez eu não pude fazer um encontro com o Ramon, mas não é uma vontade minha não, tá, pessoal? O tema é esse aí que tá aí na capa aí. Pastor de ovelha é pastor de pessoas? O que vocês acham, gente? Pessoal, o único lugar na Escritura, lá no Velho Testamento, pelo menos que eu vi, né? De repente pode ter outro, que fala de pastor é quando Abraão, os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló. Está descrito aqui, ó. Está descrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo. Cadê? Deixa eu ver aqui. No capítulo 13, se eu não me engano. Beleza. Capítulo 13, versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo, os cananitas e os perugitas, os cananeus e os escribas habitavam então naquela terra. E Abraão disse: Ló, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Então ele mostrou a terra. Então, para que não houvesse briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles resolveram fazer os pastores se separar. Então, pegaram a palavra pastor, pastor está na Bíblia, tá? Pastor está na Bíblia, igreja está na Bíblia, altar está na Bíblia, dízimo está na Bíblia, batismo está na Bíblia. Primeira coisa que aconteceu nessa Bíblia aqui, ó, nessa Bíblia aqui, a primeira coisa que aconteceu, você que é meu amigo evangélico, a primeira coisa, eles trocaram os nomes. Parece que essa Bíblia aqui do João Ferreira de Almeida, que você lê na tua igreja, parece que é tudo brasileiro. Parece que aconteceu tudo aqui no Brasil. Algumas coisas até aconteceram mesmo, tá? Mas o simbolismo maior da maçonaria, que foi a maçonaria que criou todas essas igrejas evangélicas que existem, por incrível que possa parecer. Mas nem todo evangélico é maçom, e nem todo maçom é evangélico. Ainda tem esse detalhe também, tá? Mas a maçonaria criou a religião como uma forma de escravizar o povo, doutrinar um povo. E essa religião chamada evangélica, aí você vai ter que navegar um pouquinho na história e conhecer a história de Lutero, de João Calvino, de Miguel Sterme, de Zwingli, que foram os precursores, foram as pessoas que, entre aspas, brigaram com o clero romano, com a Igreja de Roma, que é a Igreja Católica, que a Igreja Católica, o Império Romano, no período da Inquisição, matou muitas, por exemplo, por exemplo, ia ser muito perseguido da Inquisição. Na verdade, no Sapatinho nós somos perseguidos, tá? Por quê? Porque todo mundo que não era católico era ateu, ou era
ou era bruxo, ou era um tipo de pessoa que eles não conhecem. Então, nós não poderíamos falar, como agora, por exemplo, tem pessoas que acham porque eu não sou de uma igreja, porque eu não sou pastor, eu não posso falar da Bíblia, ou porque eu não tenho teologia, eu não posso falar da Bíblia. Que loucura! Isso é uma loucura, isso é sandice. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver o seguinte na Bíblia. Você, meu amigo evangélico, para pensar. Ó, para um pouquinho, só um pouquinho, 10 minutos, é muito. Começa a imaginar. Eu fui pastor do sistema evangélico, tá? Eu fui pastor da Igreja Universal durante um tempo. E eu ficava pensando sempre assim, vem cá, o Salvador da humanidade, ele era pastor? O que vocês acham? E Yahushua, cujo nome vocês conhecem como Jesus Cristo, que foi um nome trocado pelo Império Romano e pelo Império Grego, trocaram o nome do Salvador, a cor do Salvador, e colocaram o nome de Jesus, mas é Yahushua o nome dele verdadeiro. O Yahushua, ele era pastor? Ele ficava pregando dentro dos templos? O que vocês acham, hein, pessoal? Ou ele cuidava de ovelhas mesmo? Ele tinha umas ovelhinhas. Ele tinha umas ovelhinhas, tá? Ovelhas mesmo, ele tinha as ovelhas. Essa ovelha aqui, ó, que tá vendo aqui, tá vendo a ovelhinha aqui? Ele tinha ovelhas, gente. E ele gostava das ovelhas. Sabe por que ele criava ovelha? Você quer saber por que o Salvador da humanidade criava ovelha? Pastor nenhum vai contar isso para você. Porque o primeiro animal a ser criado dentro do paraíso foi um cordeiro. Um cordeiro e uma ovelha. E o primeiro animal a ser morto por Adão, foi um cordeiro. Ele pegou a pele, pegou a lã, pegou a gordura e comeu. O próprio Salvador pediu para que ele pegasse uma pedra. Agora você vai encontrar essa informação aqui, ó, nesse livro aqui, ó, no Apócrifo. O Apócrifo, gente, ele foi tirado da Bíblia, foi tirado daqui, dessa Bíblia aqui, para você não entender essa história. Então ficou criando um rito, o povo descendente de Adão. O que eles faziam? Toda vez que eles pecavam no Velho Testamento, como era perdoado o pecado antigamente no Velho Testamento? Pegava-se o sangue de uma ovelha, de um cordeiro, imolava-se esse animal, matava-se o bicho, tirava-se o sangue, que é a vida, e oferecia um holocausto ao Criador, queimava na mesa, altar, gente, era uma... Olha só que loucura esses caras fazem. E até eu fazia isso também. Altar é a mesa do Criador, é a mesa de Iá. E eles faziam uma mesa, e nessa mesa, ao lado da mesa, ao lado do altar, tinha um fogão. Pode pesquisar aí na internet, você pode pesquisar, gente, tá à vontade. Aí nesse altar, gente, só subiu o animal morto. Quem subiu no altar e ficou vivo, o único que desceu do altar vivo foi Isaac. Todos os outros que foram para o altar morreram. Aí, existem pessoas dentro de templos de pedra que o Criador não mandou fazer igreja nenhuma. Aí é por isso que eu estou te falando. Pegaram as palavras e mudaram intencionalmente para criar uma organização internacional para invadir esse país, catequizar os índios que estão aqui nesse país. Para catequizar os índios que estão nesse país, para roubar a terra dos índios. Tu tá assustado com isso? E as igrejas evangélicas, aqueles que iniciaram as igrejas evangélicas, tiveram parte junto com os padres jesuítas que entraram aqui também, gente. Eles tinham que tirar os índios daqui, gente. Para onde que os índios foram? Viraram fumaça? Não, e mataram. E invadiram a terra dos índios. Aí, com a religião deles que trouxeram da Europa, com o nome modificado de Yahushua, botaram para Jesus, colocaram ele numa cruz, ele nunca morreu em cruz, ele morreu no madeiro. E esses pastores, que são agentes desse sistema, esse sistema religioso que escraviza as pessoas, que faz as pessoas todos os meses colocar dinheiro dentro de um envelope, gente, é um pacto que existe dentro da maçonaria.
Você coloca um dinheiro dentro do envelope e oferece esse dinheiro. Pode ver que na cédula está lá, Deus seja louvado. Não é o nosso Criador, gente. O Criador do céu e da terra, ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa do teu dinheiro para te abençoar. Ele não precisa dos mecanismos dessa terra para te abençoar. Ele criou tudo, gente. Será que as pessoas não conseguem entender que a palavra pastor, pesquisa aí o que é pastor. Pastor é aquele camarada que cuida de rebanho. Tá aí a foto aí. Denilson, você está fazendo caça às bruxas. Não estou fazendo caça às bruxas não, gente. Enquanto esse povão aí brasileiro, os negros que existem, os pretos que existem aqui no Brasil, você, eu, enquanto nós não conhecermos a história verdadeira da igreja, desse sistema religioso, nós estaremos perdidos. Nós estaremos à mercê do nosso inimigo. E nós temos uma cambada de inimigo muito grande, tá? Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, não. E você está sendo enganado com esse sistema. Você está sendo enganado. Se o nome do Salvador, vamos analisar aqui, o nome do Salvador não é Jesus. Jesus não tem nada a ver com Yahushua, tá, gente? Pegaram a história do Yahushua e botaram Jesus na história do Yahushua. E aí vem indústrias de música, quantos cantores que se dizem evangélicos, cristãos, estão cantando Jesus aí, quantos? E eles misturam numa dualidade a história verdadeira com a história falsa do Jesus inventado por Roma. Tu tá assustado? Yahushua, ele cuidava de ovelhas mesmo. E quando ele falou para Pedro cuidar da ovelha, apacenta meu rebanho, era para ele cuidar da ovelha mesmo. Porque a ovelha tinha um simbolismo muito forte. E os pastores que você vê lá, falando no Novo Testamento, quando o povo hebreu saiu do Egito, ele era um povo que vivia invadindo a terra dos outros. Desculpa falar assim. O povo hebreu não tinha terra, ele era um sem terra. Você já ouviu falar de sem terra? Aquele movimento que as pessoas entram no lugar e ali se instala com foice, com arma. Então, o sistema dos hebreus era o sistema de sem terra. Eram 12 tribos, milhares de pessoas. Então eles entravam e quando eles dominavam o local, dominavam mesmo de roubar, de escravizar as pessoas, porque eles tinham escravos. Os hebreus tinham escravos, gente. E essa história do escravo foi tirada e copiada pelos irmãos dos hebreus, os askenazes, os jafetistas, e implantaram isso dentro de um sistema que se chama nós falamos de chamamos sistema capitalista, aonde você tem uma empresa, e nessa empresa o camarada trabalha nessa empresa e ali ele é um empregado. Ele é um escravo, mudando de palavras, porque ele está tirando a hora da vida dele para poder trabalhar por outro em favor do dinheiro. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero alertar a toda a população brasileira e mundial. Essa figura que se chama-se pastor, me perdoe vocês que são pastores, esse título é de criador de bicho. Pastor é de criador de bicho. É de ovelha, de boi. Pastor tinha que estar no meio da manada, chutando os bichos. Não falando, ministrando para a pessoa. Ministrar para a pessoa se chama sacerdote. Existe uma diferença de pastor para sacerdote. Quem eram os sacerdotes na Bíblia, Denilson? Os sacerdotes só poderiam sair da tribo de Levi. E aonde está a tribo de Levi hoje, Denilson? No Haiti. Os descendentes de Moisés, ou que chamam de Moisés, né, e de Arã, estão lá no Haiti. Mas eles também não sabem, porque quando vai se passando geração, o povo não gosta de ler, o povo não gosta de pesquisar. O meu povo sofre por falta de entendimento. E é isso que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Eu não estou falando mal de A, B ou C, igreja A, B ou C. Eu estou falando da artimanha do inimigo
do Hassatan, que engana as pessoas com uma religião que está enganando a mente da pessoa, está fazendo com que a pessoa seja escravizada dentro de um templo, está fazendo com que a pessoa seja hipnotizada através de cânticos bonitos. Quem era o maestro do coro angelical, gente, que você conhece? Quem é que dominava os cânticos? Não era o nosso arco inimigo Hassatan? Então essas músicas bonitas que você entra dentro desses templos e toca o coração, que falam do nome de um morto chamado Jesus, e isso invade a alma, emociona as pessoas e fazem com que a alma seja aprisionada. A alma das pessoas é aprisionada. Então, Yahushua falou lá em João 10:10, eu sou o verdadeiro pastor. E o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Não é dar vida em largar trabalho, não. Ele dá vida, ele morreu por você, ele deu a vida dele no madeiro. E essa história de Abraão e de Ló só fazem reforçar que eles pegaram esse sistema, seja ele evangélico, seja ele judaico também, tem sistema judaico, tem um rabino também, que não é igreja, mas é uma sinagoga, e uma sinagoga é igual a uma igreja, quando na verdade as sinagogas eram locais políticos, era uma câmara política, uma câmara de um deputado. Se você ler, você vai começar a ficar assustado. E as funções de diácono, as funções de presbítero eram funções políticas, gente, políticas. Eram como se fossem vereadores e deputados. Mudaram isso, colocaram isso dentro de um templo, fizeram uma lama danada, botou pastor que cuida de ovelha, botou político da igreja, uma mexandagem tudo, botou um altar que não deveria estar dentro de um templo e fez essas religiões que estão hoje aí, perdurando pela humanidade. Mas você está acordando. Você está aprendendo, conhecendo a verdade. Eu ia falar até de Melquisedeque aqui, para você ficar acordado, gente. Melquisedeque era a própria encarnação de Yahweh, o Deus que criou tudo, o céu, a terra e o mar, aqui humanamente falando. Se você pensava que só o filho veio e Yahushua, não, os dois estiveram aqui. O pai e o filho, os dois passaram por aqui. E ele te conhece muito bem. Aliás, muito bem, obrigado. Ele conhece vocês que estão aí do outro lado. Vocês que estão me vendo. Ele conhece você. E ele quer te tirar do engano. Ele quer te tirar do engano. Nos acompanhe, nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos muita coisa para falar para você, gente. Assim, 20 minutos não dá para a gente falar tudo, não. Mas hoje, daqui a pouquinho, eu já estou postando esse vídeo, daqui a pouquinho eu vou conversar com meu amigo Diogo, ao vivo, com vocês na nossa live às 19 horas. Esteja presente conosco, pode ver. Acessa lá, DRM Rodrigues. Nos acompanhe, nós temos muita coisa para falar para todos vocês, tá bom? Uma ótima tarde e que Yahushua, o verdadeiro, não Jesus, Yahushua, ele possa fazer os seus olhos abrir e você acordar do encanto. Pega a visão, ó, pega a visão.